Presidente, senhoras e senhores deputados, provavelmente alguns saberão da existência de uma famosa personagem de filmes de animação chamada Dory. A Dory é, na verdade, um peixinho que sofre de perda de memória de curto prazo, o que lhe confere uma admirável capacidade de surpreender uma e outra vez com a mesma coisa. E o paralelo com esta discussão é óbvio, já que também nós vivemos cada escândalo financeiro como se fosse o primeiro, e a cada novo baque surpreendemos-nos. Olha, um offshore. Foi assim no BPN, no BPP, no BCP, no Finância, no BES, no Swiss Leaks, no Luxemburgo Leaks e no Panama Papers. Andamos nisto há pelo menos uma década e a verdade é que ainda nada verdadeiramente transformador foi feito, aqui ou nas instâncias internacionais, nada que cortasse o mal pela raiz. E como não vivemos num mundo de peixinhos coloridos, mas sim de tubarões, a inação política nesta matéria tem um significado e uma interpretação. A primeira desculpa para a inação política é a ideia de que, regra geral, os offshores e tudo o que circula à volta deles teriam um propósito legítimo, mas são abusados por pessoas sem escrúpulos. É um equívoco. Para começar, é um equívoco porque a avaliação moral é puramente subjetiva. Por exemplo, o caso de Dias Loureiro. Para muita gente, Dias Loureiro, que esteve envolvido no assalto do BPN, é um empresário muito pouco recomendável. Para o anterior primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, é um exemplo de tenacidade e exigência. E assim já se vê, não há um único critério claro para o que seria uma utilização benigna de um offshore. Mas a avaliação moral é equívoca, sobretudo, porque num sistema que vive de explorar a margem da lei, é muito difícil distinguir o planeamento da evasão, as técnicas de competição da manipulação, a otimização fiscal da fraude e isto tudo do branqueamento de capitais. Os offshores existem para que pessoas e empresas possam contornar legislações nacionais e não há qualquer virtude nisso. A segunda desculpa para a inação política é a banalização de muitas destas práticas que passaram a ser consideradas partes aceitáveis do normal funcionamento do mundo dos negócios. É por este motivo, aliás, que as administrações das maiores empresas portuguesas, como a EDP ou Jerónimo Martins, continuam a gozar de prestígio e respeitabilidade, apesar de uma opção perfeitamente egoísta e prejudicial ao país, manterem sedes fiscais na Holanda ou no Luxemburgo. E valerá a pena recordar aqui um momento memorável da Comissão de Inquérito ao BES. Luís Horthy Costa tinha sido chamado para falar como administrador da Escom, para quem não se lembra, era a empresa do GES em Angola, e resolveu, sem advogados e voluntariamente, explicar o destino da comissão de 16 milhões e meio paga pelo consórcio alemão na compra dos submarinos ao Estado português. Do dinheiro distribuído aos membros do Conselho Superior do BES, sobravam 6 milhões e desconfiava-se que tinham terminado a pagar a compra de decisores políticos. Quando Horthy Costa esclareceu, ouviu-se na sala um suspiro de alívio. Afinal, o dinheiro não tinha sido pago para comprar políticos nem para corrupção, apenas para montar um esquema de fuga aos impostos. Para isso, disse ainda Horthy Costa com desplante, fizeram uso de uma lei aprovada na Assembleia da República, o regime excepcional de regularização fiscal. Só desde 2010 houve em Portugal 3 amnistias fiscais que permitiram lavar legalmente 6 mil milhões de euros. E tudo isto, senhoras e senhores deputados, é considerado banal no mundo em que vivemos. O orgulho e a desfaçatez com que Horthy Costa relatou a forma como fugiu ao fisco é equiparável às declarações do dono da Google a comentar o facto da empresa usar as Bermudas para reduzir ao mínimo a sua fatura fiscal na Europa. E cito: "Estamos muito orgulhosos da estrutura que montamos. Chama-se capitalismo." E acaso para perguntar, o dono da Google é um empreendedor ou um criminoso? Serão estas operações simples otimização fiscal ou clara fuga aos impostos? Não sabemos. Mas estamos certos de uma coisa: a tudo isto chama-se capitalismo. Senhoras e senhores deputados, não deixemos que os gritos dos senhores deputados do CDS na bancada ou estes relatos nos desviem do elenco das desculpas para a inação política. Para além do argumento moral e da banalização do abuso, existe ainda um terceiro argumento, o argumento da impotência. Somos sempre demasiado pequenos e insignificantes para mudarmos de facto
sozinhos acrescenta-se normalmente alguma coisa. Fácil é compreender que deixar o assunto à espera de condições de coordenação internacional é a melhor garantia que esse assunto nunca será resolvido. Portugal não será parte da solução se mantiver a atitude hipócrita de dizer que está disponível para ser parte da solução, mas só quando todos os outros também estiverem. Contribuiremos sim para a solução quando esgotarmos todo o potencial que a nossa lei concede para combater estas práticas. E há para já duas coisas a fazer. Em primeiro lugar, é preciso blindar a lei contra o abuso e impor a transparência. É nesse sentido que vão algumas das propostas que o Bloco de Esquerda traz a este debate, como a eliminação dos títulos ao portador, a obrigatoriedade de divulgação das transferências para offshores ou a criação de regras muitíssimo mais exigentes quanto a cláusulas utilizadas no planeamento fiscal das grandes empresas. É verdade que não podemos impedir a existência de offshores fora do nosso território, mas podemos dificultar e muito a sua utilização. É urgente, em segundo lugar, dar o exemplo. E dar o exemplo é assegurar que temos um Estado livre de offshores. Dar o exemplo é garantir que não há dinheiro a sair de Portugal para offshores que integram a lista negra e que servem para abarcar práticas de corrupção e de lavagem de capitais. Dar o exemplo é ainda acabar com o abuso no Centro Internacional de Negócios da Madeira. Senhoras e senhores deputados, não vale a pena alimentar anátemas nem embarcar em chantagens que não servem para mais do que manipular os interesses e as preocupações dos madeirenses. O que está em causa não é a existência de benefícios fiscais à instalação de empresas na região autónoma, o que está em causa é o abuso declarado e escancarado deste regime para práticas de fraude e opacidade. Se não vejamos, o atual regime do Centro Internacional de Negócios já prevê a criação de postos de trabalho como condição de acesso a benefícios fiscais. É isso, aliás, que permite que se continue a dizer que o objetivo é fomentar o emprego na região. Mas acontece que essas condições são mínimas e, além de serem mínimas, a lei nem sequer garante o seu cumprimento. Sugiro-vos que façam uma pequena pesquisa. Passem os olhos pela lista de beneficiários da Zona Franca da Madeira e escolham um ao calhas. Por exemplo, o primeiro, aquele que beneficia com mais isenções fiscais no offshore da Madeira. Se fizerem isto, vão encontrar uma empresa, ao calhas, chamada Saipem. Eu encontrei-a porque era a primeira da lista, simplesmente. Comércio Marítimo Sociedade Unipessoal Limitada, uma filial da gigante italiana com o mesmo nome. Em Portugal, essa empresa não tem um site, mas o site existe para a empresa-mãe. E lá tem um relatório, o relatório de sustentabilidade de 2015, onde reporta o número de postos de trabalho criados. Passo a citar. 4.952 em Itália, 2.307 em Angola, 426 no Congo, 4.380 na Nigéria, 1.094 no Azerbaijão. E a lista continua, e está-se mesmo a ver, nem uma referência a Portugal ou à Madeira. O que se encontra em vez disso, e é preciso pesquisar um pouco, são nomes de diretores italianos da Saipem em Portugal. Um deles é o Sr. Giuseppe Sofra, que é ainda gerente desta sociedade e secretário também, e gerente de mais 3 empresas, todas localizadas no terceiro H do número 30 da Avenida Arriaga. São elas: LNG, Serviço de Gestão de Projetos, TSKJ, Serviços de Engenharia, TSKJ2, Construção Internacional, Sociedade Unipessoal. O site de pesquisas encontra mais 130 referências para esta mesma morada, o terceiro H do número 30 da Avenida Arriaga. Outra rápida pesquisa, e chegamos ao site do Banco Africano de Desenvolvimento, que nos conta que estas 3 sociedades localizadas no offshore da Madeira e que são participadas da sociedade que mais benefícios fiscais recebe na Madeira, estas 3 sociedades foram condenadas por atos de corrupção na Nigéria na negociação de contratos de exploração de gás entre 1995 e 2004. Senhoras e senhores deputados, a história que acabaram de ouvir resulta de uma pesquisa de 2 horas, ontem à noite, a partir do primeiro nome da lista de empresas a quem estamos a conceder benefícios fiscais, enquanto sucedem discursos moralistas e juras de que aprendemos a lição sobre os papéis do Panamá. O que o Bloco propõe quanto ao Centro Internacional de Negócios é tão simplesmente manter um benefício fiscal de IRC, mas apenas para as empresas que criem emprego de facto, emprego comprovado, a tempo inteiro e com contrato. Não era esse, afinal, o propósito do regime da Madeira? O que propomos ainda é acabar com as isenções de impostos sobre os lucros distribuídos. Se o objetivo é favorecer as empresas geradoras de emprego, então não há razão para darmos borlas aos seus acionistas. Finalmente, queremos mais transparência e exigência na informação sobre o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Se os deputados do PSD, do CDS e do PS
consideram que aquilo que estamos a propor é pouco razoável ou até um disparate ideológico, então é porque perderam de facto a capacidade de distinguir a atividade económica legítima do abuso total. E assim, senhores deputados, voltamos ao início. Os offshores não são regimes legítimos abusados por pessoas sem escrúpulos. São um expoente de uma economia sem escrúpulos que põe em causa a legitimidade de sociedades democráticas e das regras que estas livremente constituem. Os offshores são perigosos para as economias e são perigosos para as democracias. Por isso merecem, com certeza, o combate mais feroz. E isto, senhores e senhoras deputadas, a menos que os decisores políticos, os legisladores, os governantes prefiram continuar a portar-se como a nossa querida Dory, sempre a espantar-se, de novo, sempre uma e outra vez, como se fosse a primeira vez. Olha, um offshore. Obrigada.